Hoje a gente começa um capítulo novo, que é o capítulo 3, que fala de técnicas especiais de resolução de problemas de eletrostática, né? Porque, na verdade, o problema básico da eletrostática é o seguinte: dado uma distribuição de cargas, determine o campo em qualquer ponto do espaço. Esse é o problema. E se você pensar direito, né, se eu tiver uma distribuição genérica de cargas, dada por uma densidade, digamos que ρ de R', o problema da determinação do campo em qualquer ponto do espaço, na verdade, está resolvido, né? Porque a gente sabe que se você retalhar essa distribuição, você sabe o campo de um elemento de carga pontual, num ponto P. Né? A gente está indexando isso aqui por um R, isso aqui por um R'. Isso aqui é um R menos R', que eu estou chamando de um R com esse formato aqui. O campo do ponto P, na verdade, é dado pela expressão E de R igual a 1 sobre 4π ε0. Aí você faz a integração de R' dV' sobre a distância ao quadrado e aqui um versor na direção de R. E isso resolve o problema, na verdade, né? Dado uma distribuição qualquer de carga, eu calculo o campo usando essa expressão. O problema é que, normalmente, a gente não sabe resolver essa integral ou sequer formular a expressão do campo por esse formato aqui. É claro que a gente resolve isso com uma esfera, resolve isso com um cilindro, para algumas geometrias fáceis. Mas para um problema um pouco mais complicado, a gente não resolve isso, né? Por exemplo, imagina que eu queira calcular o campo em todo espaço devido a uma carga pontual, só que com a presença de um condutor infinito, aterrado. Né? Resolver esse problema por aquele método não é nada trivial. Tá? Assim como muitos outros que a gente vai resolver no decorrer desse capítulo 3. Então, isso aqui, na verdade, é o fundamento. Mas o que vem por aí são técnicas para se resolver o mesmo problema em situações um pouco mais complicadas. Na verdade, o próprio conceito de potencial, ele vem para você resolver problemas mais complicados, né? Você se utiliza do fato de que o rotacional do campo elétrico é nulo. Dado isso, essa equação te permite definir uma quantidade que é o potencial elétrico e te diz o seguinte: o campo E ele pode ser obtido a partir do gradiente de um campo escalar V, não é? Dado que o rotacional é zero. E, na verdade, o V vai satisfazer a seguinte equação: se o E é dado por isso, e, na verdade, você ainda tem a equação de que a divergência de E é igual a ρ sobre ε0, a combinação desta possível solução com esta equação te dá uma equação para V que diz que o Laplaciano de V é igual a menos ρ sobre ε0. Isso aqui é chamada de equação de Poisson. Então, descrever o campo, primeiro dizendo quem é o potencial para depois calcular o campo, já é uma técnica especial. Né? Você cria um elemento novo chamado potencial elétrico, que é um escalar. É sempre melhor trabalhar com escalares do que com vetores. E aí você calcula o campo de uma forma indireta. Aliás, a solução geral desta equação aqui é aquela expressão do potencial que a gente andou desenvolvendo, que é 1 sobre 4π ε0, integral de ρ de R' dV' sobre a distância, né? Módulo de R menos R'. Essa expressão aqui é a solução dessa equação. De fato, o que a gente está fazendo é o seguinte: dado uma distribuição de cargas, pode ser exatamente igual a essa aqui. Calcula-se o potencial num ponto P. O fato de você estar integrando, no fundo, você está usando o princípio da superposição, né? Você está somando. Está dizendo o seguinte: potencial também para ele vale o princípio da superposição. O potencial num ponto devido a várias cargas é a soma dos potenciais gerado por cada carga individualmente, assim como o campo. Não é? Então,
o potencial nesse ponto é obtido a partir dessa expressão aqui. E o que eu estou te dizendo é que essa expressão é a solução da equação de Poisson. Né? Acho que não é difícil de ver isso, quer ver? O que significa o Laplaciano do potencial? O Laplaciano é atual o operador divergência no operador gradiente. Não é? Então, rapidinho a gente vê isso assim. Ó. Então, o Laplaciano é a divergência do gradiente de V. Vou apagar isso aqui. Então eu quero verificar que isso aqui é a solução da equação de Poisson. Então eu vou aplicar primeiro o gradiente nessa expressão e na forma resultante eu aplico a divergência. Então aplicando o gradiente, então gradiente de V, ele vai ser igual a 1 sobre 4π epsilon 0, que multiplica... essa operação gradiente atua na variável sem linha, não é? Lembra disso? As variáveis com linha atuam nas fontes e a sem linha atua no ponto P. Então isso aqui vai ser ρ de R' dV', gradiente de 1 sobre módulo de R menos R'. Você lembra quanto vale o gradiente de 1 sobre R menos R', módulo? É um vetor isso, não? Quem é esse vetor? É o versor, é R sobre R quadrado. Esse cara aqui é menos o versor, é R sobre R quadrado. Onde esse R aqui é essa distância, né? Agora, vamos atuar a divergência aqui. Então, a divergência, o Laplaciano de V, que é a divergência do gradiente de V, ele vai ser igual a, esse menos eu vou fatorar, tá? 1 sobre 4π epsilon 0, a integral de ρ de R', dV'. E, de novo, a divergência atua na variável sem linha. Portanto, eu vou ter aqui a divergência de ER sobre R quadrado. Isso aqui vai ser igual a 4π delta. Delta de um R como esse aqui, não é? Ou 4π delta de R. Na verdade é um delta 3, né? Agora, na integração, esta delta funciona como filtragem, né? Ela faz o R' tornar-se igual ao R. E aí, finalmente, você vai obter que o Laplaciano de V, o 4π cancela com esse 4π, o ρ de R' vai virar um ρ de R, isso aqui vai dar, então, um menos ρ de R sobre epsilon 0. Então, de fato, isso aqui é a solução da equação de Poisson. Tá? Então, no fundo, a definição de potencial é uma técnica nova. Né? Eu até comentei com você que o potencial ele é um artifício para descrever o campo. O campo é que tem realidade física, o potencial é um elemento matemático para definir ele. Criado porque o rotacional do campo é nulo. Né? Por isso que você pode descrever o campo com a função escalar. Muito bom. Mas muitas vezes, você tem situações em que você não tem distribuição de cargas, mas tem equipotenciais. Por exemplo, imagine uma situação assim, ó. Eu tenho duas calotas esféricas, onde uma delas é mantida num potencial V1 e a outra delas é mantida num potencial V2. Tá? Por exemplo, mantém esse cara aqui em 0 volt e esse cara aqui em 100 volt.
haverá ou não um campo elétrico ali no espaço? Eu tenho diferença de potencial entre dois pontos? Tem, então vou ter campo. No entanto, eu não tenho explicitamente uma distribuição de cargas ali, né? O que eu tenho agora, na verdade, é um contorno. Eu tenho um contorno. Estou dizendo, em toda essa superfície eu tenho um potencial, em toda essa superfície eu tenho outro potencial. Se você vir agora a equação de Poisson, eu não tenho mais cargas, eu tenho aqui um contorno. Então, na verdade, o que eu vou resolver é a chamada equação de Laplace, né? Então, eu vou resolver a equação de Laplace, que é dado por Laplaciano de V igual a zero, com contornos, né? Com esse contorno, por exemplo. Lembra que isso aqui é uma equação a derivadas parciais, né? E não é uma equação de derivadas ordinárias, onde, resolvida a equação diferencial, eu imponho as condições iniciais e tenho a solução. Não. Aqui eu tenho condições de contorno a serem aplicadas. Leia-se, isso aqui é uma equação que em 3 dimensões, em coordenadas cartesianas, ela é escrita assim. Ele é um d2 dx2, v mais d2 dy2, v mais uma derivada segunda com respeito a z, v igual a zero. Então, resolver essa equação é o objetivo do capítulo 3 para contornos diversos, né?